abrirmos a Tua Palavra, trazendo os nossos sonhos, os nossos dramas também, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos questionamentos, em busca de respostas. Por favor, então, mais uma vez, Senhor, nesse instante solene em que vamos abrir a Tua Santa Palavra, fala de maneira individualizada a cada filho Teu, a cada adorador que aqui se encontra nessa noite, suprindo as nossas necessidades. É o que Te rogamos encarecidamente em nome de Jesus. Amém. É um prazer estar com os amigos, estar com vocês, Robert, os nossos irmãos, né? Não sei porque a Helena ficou hoje lá do lado esquerdo, por causa da garotinha aí. Ok. É um prazer estar com vocês, não é? Nesse domingo tão quente, né, Bento? Parece que vamos ter uma semana bem quente também, mas essa primavera, né? Na realidade é um verão aí de 6 meses. E eu espero que o Espírito Santo de Deus possa aquecer os nossos corações nessa noite, uma mensagem que Ele reservou para nós. Eu vou pedir ao Guilherme que projete a imagem que nós havíamos solicitado, a imagem do campo de Dura, e vamos falar um pouquinho sobre a adoração compulsória nesta noite. Daniel capítulo 3, você que trouxe a sua Bíblia, se quiser nos acompanhar, vamos fazer uma conexão, na medida do possível, com Daniel 3 e Apocalipse 13, né? Vamos tentar aí fazer uma correlação entre esses dois capítulos, ok? Uma vez que um fato se encontra no passado e o outro encontra-se em nossos dias, está sendo desenhado nos nossos dias, né? Está sendo preparado para os nossos dias, ok? Nós aprendemos na introdução, no domingo passado, por exemplo, que nós, adventistas do sétimo dia, nós adotamos o conceito historicista dela, que muitos eruditos também adotaram ao longo da Idade Média. Quero citar aqui, por exemplo, o arcebispo Eberhard II, né, da Áustria, que lá na cidade de Ratisbona, num concílio do século XIII, ele defendeu esse conceito do princípio diano, de que os animais eram reinos e poderes e não apenas uma única pessoa. Então aqui ao longo da nossa conferência nós não vamos estar falando de pessoas, meu queridos, vamos estar falando de organizações, de sistemas. Muito perigoso quando a gente centraliza, né? E individualiza o propósito da profecia, ok? Então nós vamos estar falando de um sistema, não é? Joaquim Belfiore também, no século anterior, defendia os mesmos conceitos. Então, chegando lá perto da Reforma, homens como o monge alemão Martinho Lutero, como Wesley, conhecido como a estrela da manhã da Reforma, né? Lá na Inglaterra, no século anterior, também defendiam os mesmos conceitos. O renomado físico inglês chamado Sir Isaac Newton, né? Isaac Newton, conhecido não apenas pelos seus dotes dentro da ciência, né? pela sua tese científica me ajudem, das leis gravitacionais, não é isso? Ele também era um profundo estudioso, viu, Fabi? Das profecias e sobretudo Daniel e Apocalipse, chegando até os pioneiros adventistas e os estudiosos da Bíblia nos Estados Unidos em meados do século XIX. Homens como Urias Smith também seguiu o mesmo conceito que nós estamos seguindo aqui, ok? Então isso não é uma particular interpretação nossa, apenas endossando aquilo que nós falamos no domingo passado. Ok, nós descobrimos então que
Guilherme, tem uma outra, querido. Tem uma outra que está numa perspectiva diferente, que mostra a estátua, os 3 rapazes de pé e uma multidão curvada. Eu acho que essa seria mais interessante, essa última aí. Que eu estou vendo aqui no meu retorno, exatamente essa. Acho que seria mais interessante. Porque nessa perspectiva a gente está vendo os 3 de pé de frente, né? E tem uma que tem a estátua projetada, tem os 3 rapazes e tem a multidão ao redor. Então nós descobrimos na semana passada que o reino de Judá é penalizado. Depois de séculos de advertência, Deus enviou profetas, e 3 desses profetas foram contemporâneos. Vocês se lembram? Jeremias, Ezequiel e Daniel, aproximadamente com 17 anos. Desses 3 amigos, desses 3 grandes homens, Daniel era o jovem. Então a cidade é sitiada, a cidade é devastada, é destruída, e Daniel é levado dentre os cativos. Se destaca porque era um jovem especial, era um jovem temente a Deus, era um jovem que havia construído um relacionamento de qualidade com Deus, havia crescido num lar cristão. A Bíblia não fala a respeito dos pais de Daniel, a Bíblia não fala a respeito da infância de Daniel, mas certamente se ele com 17 anos teve estrutura, obrigado, viu, Guilherme? Obrigado, está ótimo. Se ele teve estrutura com 17 anos apenas, de viver toda essa situação e partir para o cativeiro e lá ainda ganhar destaque, esse jovem era um jovem distinto, era um jovem especial. Esse jovem tinha um relacionamento de qualidade com Deus, ele confiava em Deus, porque a vida estava desabando ao seu redor. Quem sabe amigos foram mortos, familiares foram mortos, outros escravizados, a sua cidade e as suas referências dela, absolutamente o quê? Destruídas numa época que não havia fotografia, numa época que não havia nada para registrar. Ok, amigos? Suas lembranças ficaram em meio aos escombros, em meio às cinzas da cidade de Jerusalém destruída. Esses jovens então são levados para a Babilônia, e aqui começa a saga, começa a história. No capítulo 3 de hoje, nós não vamos falar muito sobre Daniel, embora o livro seja o livro de Daniel, mas nós vamos falar a respeito de 3 rapazes, viu, Guilherme? E que nós às vezes cometemos uma tremenda injustiça, Alexandre, quando nós olhamos para o capítulo 3 e lemos essa história. Tenho certeza que todos vocês já leram pelo menos uma vez ou já ouviram a respeito. Nós chamamos esses rapazes meramente de amigos de Daniel. E parece, Rafael, que quando a gente diz assim, parece que eles eram caricaturas de Daniel. Parece que eles viviam na sombra de Daniel. Mas esses rapazes têm personalidade, esses rapazes são distintos. Talvez o capítulo 3 seja separado para nos mostrar algumas lições, amigos. Não é? E uma delas é que nós não podemos escolher os nossos pais. Uma vez, numa discussão com o filho mais velho, eu disse para ele, eu falei: olha, amigo, agora não tem mais jeito, porque eu sou seu pai, não tem como voltar atrás. Então, querendo ou não, eu sou seu pai. Bom ou ruim, eu sou seu pai. Você querendo ou não, eu sou seu pai. E que bom seria que nós pudéssemos escolher os filhos, porque nós também não escolhemos os filhos. Nós escolhemos aquelas que serão as mães dos nossos filhos, mas não os nossos filhos. Que bom seria que tivesse um shopping, uma loja que vendesse filhos. Já imaginem vocês um filho para você pagar em 36 vezes com cartão, né? Bonzinho, obediente, faz tudo que a gente manda, torce pelo mesmo clube de futebol. Seria maravilhoso isso, né? Um chip, né, que a gente coloca, não é isso? Um comando, chega a determinado horário, a gente tira o chip, tira as pilhas do controle remoto, não é? E esse filho desarma, vai dormir no dia seguinte. Mas não foi assim que Deus nos fez, não foi assim que Deus nos programou. Mas tem alguém na nossa vida em que nós podemos escolher.
E este alguém são os amigos. Ok? Amizade de verdade, irmã Deusdete, precisa ser algo espontâneo, Beto. Amizades que duram para sempre, amizades que são construídas ao longo do tempo, são amizades espontâneas. Ninguém é amigo à força. Tem alguém aqui que está sendo amigo à força? Está sendo forçado a ser amigo? Você nunca foi amigo, né, Fabi? Porque amigos são espontâneos. Uma vez eu falei isso com alguém, né? Passamos 15 anos. Aí o indivíduo falou assim: mas eu não liguei para você nesses últimos 15 anos porque eu não tive tempo. Não, eu colo mesmo. Nos encontramos numa vigília. Não vou dizer o nome do santo, porque o santo muita gente aqui conhece o santo. Muita gente conhece o santo. E lá estava o coral se apresentando, e eu estava pregando. Eu falei: cara, tanto tempo a gente. Amigos, quando nós temos alguém na nossa estima que nós consideramos, nós encontramos tempo. Quando nós temos alguém que tem importância para nós encontramos tempo para telefonar, para dar um bom dia, irmão Chico, para dar boa noite, para perguntar como você está. Não é isso? Quando nós amamos alguém, nós encontramos tempo. Pois não, meu? Nem que seja de madrugada, por acordar. Nem que seja de madrugada. Por que não? Por que não? Você pode estar mal, você pode estar depressivo. O pessoal é que já viveu esse momento aí de depressão, que é a doença do século 21. Como depressão gosta de madrugada, né? É difícil depressão no sol do meio-dia, né? Como depressão gosta quando começa da meia-noite, meia-noite e 10. Você começa a se sentir a pessoa mais solitária da face da terra, não é isso, querido? Que desejo de ligar, que desejo de conversar, que desejo de ouvir a voz de alguém que você confia, que você pode abrir o seu coração. Que tipos de amigos você está tendo? Que tipo de pessoas você tem se relacionado da porta para fora da igreja? Essa seria a primeira pergunta nessa noite, porque isso faz a diferença. A questão de Daniel não é porque ele era um super-herói, um super-jovem, é porque ele também sabia escolher amigos. Ele tinha amigos que buscavam o quê? Jorge, buscavam a mesma coisa. Nós temos que se aproximar de pessoas, Rafael, que buscam as mesmas coisas. Nós temos que estar do lado de pessoas que buscam as mesmas coisas. Por que nós estamos aqui nesta noite, queridos? Porque de um jeito ou de outro, em níveis diferentes, eu não conheço sua vida, você não conhece a minha, mas de um jeito ou de outro, nós estamos buscando as mesmas coisas, as coisas espirituais. Nós entendemos que precisamos estar bem próximos de Deus, que nós vivemos, quem sabe, no pior período da história da humanidade. Vocês se lembram daquela figura no domingo passado, onde nós vimos os pés da estátua? Alguém se lembra do que era feito os pés da estátua? Ela começa com a cabeça de ouro, e depois então passa para o tórax, para o peito de prata, e depois então passa para o quadril de cobre ou bronze, algumas traduções. Depois as pernas são de ferro, ok? Temos aqui, né? A perna de ferro. E vocês percebam então que os pés, que é o final da história, bom, nós descobrimos também que nós não estamos aqui na cabeça, não estamos no peito, não estamos no quadril, nem tampouco nas pernas. Nós nos encontramos onde? Nos pés. E os pés são feitos de quê, amigos? Me ajudem. Barro, lama. Nós chegamos numa sociedade que não é mais ouro, não é mais prata, nem bronze, nem cobre e nem tampouco ferro. Nós estamos nadando na lama, amigos. Numa sociedade falida, numa sociedade que rompeu com os valores, rompeu com os princípios, rompeu com Deus. O 666
O 666 é a supremacia. Quando Deus repete números em contextos proféticos, Ele está afirmando, tem conotação de supremacia. O 666 é uma era onde o homem, através daquele sistema político religioso que nós vamos falar aqui, e certamente vamos falar em uma dessas noites, ele se expressa através daquele homem, a maior autoridade religiosa e política do mundo hoje. Você sabe de que eu estou falando. Então 666 significa uma era onde o homem será o quê? Supremo. O conflito começa assim, queridos, do homem com Deus, do homem dizendo assim: não quero nada com você, eu posso resolver os meus problemas, tenho doença, mas eu posso criar vacinas, o mundo está acabando, mas eu estou descobrindo aí um planeta semelhante, eu não preciso de você. É o homem rompendo, é o homem cortando a sua relação com Deus, tentando ser independente, autossuficiente. Muito bem, amiga, é isso. Isso começou no Jardim do Éden, quando nós resolvemos fazer aquilo que nós achávamos que era melhor, quando Deus disse: não coma, não bota a mão nesse fruto, não desobedece. E nós comemos, ok? Nós tomamos uma decisão, queridos, nós fizemos uma escolha, e desde então criou-se uma ruptura. E o fato é que nós não demos certo longe de Deus, ok? Chegamos num beco sem saída. Não existe ideologia política que dê jeito. Existe? Existe ideologia? Democracia funcionou, comunismo funcionou, liberalismo funcionou, neoliberalismo funcionou, nada funcionou, queridos. Essa que é a verdade. Todos os regimes tiveram abusos, tiveram extremos, miséria, poder centralizado. Essa que é a grande verdade. Sempre o poder esteve na mão de uma oligarquia, na mão de um grupo minoritário. Estamos no século 21 e ainda hoje a maior renda em todo o mundo ainda se concentra nas mãos de uma minoria. Vocês sabiam disso? A maior renda se concentra nas mãos de uma minoria. A maioria está sem nada. Nós vivemos num mundo miserável. Estou vendo ali o Guilherme com água, ninguém colocou água hoje aqui, né? Cadê as diaconias? Com 9 encontros, né? Estão na viagem, né? Estão cansados. Esses rapazes são colocados numa situação, ok? O rei teve um sonho e ele viu a história da Babilônia no seu sonho, e ele descobriu que a Babilônia também teria um período mas tinha os seus dias contados. A Babilônia não era eterna. O que ele descobriu no sonho? Que depois da Babilônia outro que, amigos? Outro reino, outro império. A Babilônia seria passageira. Tudo neste mundo é passageiro, meu querido. Tudo nesta vida é passageiro. Tudo passa. Não há bem que sempre dure, ou não há bem que nunca se acabe, não há mal que sempre dure, ou vice-versa. Tudo aqui é muito passageiro. Por isso que nós temos que viver com intensidade. Por isso que nós temos que viver essa noite. Graças a Deus que você resolveu estar aqui nesta noite, porque nós não sabemos o que nos espera, nós não sabemos o que nos aguarda. Ainda bem que você atendeu o convite do Espírito Santo, a sugestão do Espírito Santo, e decidiu-se estar aqui. E então Nabucodonosor pensou o seguinte: bom, já que a estátua é a história da humanidade e a cabeça é de ouro, eu vou fazer uma estátua toda de quê? De ouro, porque eu quero uma Babilônia eterna, eu quero uma Babilônia que vá além dos limites. E então foi feito um decreto, e esse decreto dizia, verso 12, capítulo 3, que todos deveriam, que amigos, me ajudem?
todos deveriam que se curvar, se prostrar diante dessa estátua. Estamos vivendo numa sociedade, Angelito, que tem nos forçado a nos curvarmos diante de alguns modelos, onde a família tradicional, onde os valores e princípios judaico-cristãos estão sendo jogados na lata do lixo, onde um tipo de cristianismo liberal está surgindo. Você passa por aí pela Nilo Peçanha e você vê as igrejas abarrotadas, queridos, porque fala-se muito de cura, fala-se muito de prosperidade, fala-se muito de sucesso, Fabiano, mas não se fala de obediência, não se fala de sacrifício, não se fala da volta de Jesus, não se fala da lei de Deus. E esses lugares estão abarrotados. Um cristianismo sem Cristo, um cristianismo sem Bíblia, ok? E nós estamos numa situação muito parecida a desses jovens. E diz que haviam homens de Nabucodonosor que estavam observando. Daniel não é citado aqui. Alguns teólogos acreditam que Daniel possivelmente estava viajando, quem sabe numa função diplomática. Nós sabemos que Daniel, muito jovem, ganhou destaque, não é? Alguns acreditam que Daniel transformou-se em embaixador, ainda muito jovem. Quem sabe Daniel estava resolvendo algum problema de Estado, né? Como estadista, resolvendo alguma questão diplomática, e ele não se encontrava aqui no campo de Dura. E diz assim, né, que alguém levou lá um relatório para o rei Angelito, e esse relatório no verso 12 diz assim: olha, existem alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não serviram, e nem tampouco a estátua de ouro que levantaste e adoraram. E então Nabucodonosor, cheio de ira, né, imagino, então convida esses jovens para que eles entrem diante do trono. E esse verso 17, 18 e 19 são incríveis, porque observem as respostas desses jovens. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Verso 17, verso 18. Se não, tem alguma tradução diferente no verso 18? No verso 17, eles estão dizendo assim: olha, Deus pode nos livrar de tudo, porque Deus está no controle e no comando. Sim ou não, queridos? De uma doença letal, de uma doença fatal, de uma UTI, alguém que está entubado, alguém que está com suas horas contadas, com um diagnóstico muito ruim, falido, numa situação complicada, sem saber o que fazer da vida. Deus pode fazer qualquer coisa. É isso que eles estão dizendo aqui. Olha, rei, Deus pode nos livrar. Deus pode livrar você. Quem sabe estou pregando nesta noite, estou falando para alguém nesta noite que está vivendo uma situação dramática, ou que conhece um parente, ou que tem um parente, um vizinho que está vivendo um momento crítico, e que nem você pode fazer muita coisa. Deus pode fazer qualquer coisa para interferir em nossas vidas. Mas no verso 18, vejam que equilíbrio. Se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Vocês estão entendendo a experiência desses três rapazes? A experiência desses rapazes não dependia, irmãos, da resposta de Deus. Vocês estão entendendo? Se Deus interferir a meu favor, amém.
Mas se ele não interferir por alguma razão, ele continua sendo Deus. Se eu não entender os movimentos de Deus na minha vida, por que ele não está fazendo como não está aqui no meu roteiro? Todos nós temos um roteiro dentro do braço, debaixo do braço, dentro do bolso. Todos nós temos um itinerário, todos nós temos um projeto de vida, amigos. E ai de Deus se ele não fizer como nós planejamos, não é assim? Deus não me ama. Ele atende a todo mundo, mas não me atende, porque deu tudo errado. Tudo que eu planejei, você colocou tudo que você planejou nas mãos de Deus? Porque Ele é o único que conhece o futuro. Ou você, tudo que você fez até hoje, você foi fazendo e foi dizendo assim: não, se Deus quiser vai dar certo. Aquele empreendimento vai dar certo, aquele relacionamento vai dar certo, aquele projeto vai dar certo, aquela graduação vai dar certo, se Deus quiser. Mas você entregou isso nas mãos de Deus? Você esperou que Ele te respondesse? Você aguardou que Ele te mostrasse o resultado? Então, percebam a experiência desses rapazes com Deus, queridos. Eles confiavam tanto em Deus, Angelino, que mesmo que se Deus não interferisse, e olha, que o que esperava aqueles rapazes era nada mais, nada menos, irmão Lucimar, de que uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Amigos, era tanto calor, a gente com 40, 42, a sombra, a gente já está morrendo, né? Eu detesto o calor, passou de 25, 26 graus, eu detesto o calor. 6 meses aí para a gente sofrer, para mim sofrer. Imagine vocês com uma fornalha tão quente. Eu me lembro aqui de uma siderúrgica, né? Eu tenho um primo que trabalhou na Siderúrgica Nacional lá de Volta Redonda. Eu me lembro, eu imagino um forno siderúrgico, que o minério de ferro entra como pedra e sai como água. Já imaginou isso? O minério entra como pedra e sai como água acesa. Imagine a temperatura, porque o texto bíblico diz que aquele que se aproximou da fornalha para jogar esses rapazes dentro da fornalha, eles foram mortos pela temperatura, pelo calor que saía de dentro da fornalha. E então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou o seu aspecto, o seu semblante, porque eles se mantiveram fiéis em meio às circunstâncias. Sim, queridos, como estaria a nossa fidelidade nesta noite? Até onde você estaria disposto a ir? Até onde? Até onde você estaria disposto? Eu sei que nós vivemos num mundo onde ainda no nosso país existe liberdade religiosa. Na semana passada eu precisei de um documento, consultei o Robert, consultei o pastor, a secretária não pôde atender porque dependia da assinatura do pastor. Hoje nós ainda temos um amparo legal das leis. A questão do sábado, por exemplo, nós adventistas e os judeus, pessoas que estão envolvidas com graduação, com provas no dia de sábado, nós somos ainda amparados. Mas nós caminhamos para um mundo, nós caminhamos para um momento onde novamente a intolerância ressurgirá, onde as fogueiras da perseguição serão acesas. Um mundo que deu as costas para Deus, para a sua palavra, para a sua verdade, ok? Um mundo que caminha, que está muito próximo de um decreto dominical que não tem nem contexto religioso, porque tem muita gente esperando a questão do decreto dominical, imaginando uma questão religiosa. E a questão do decreto dominical, ela não começa como uma questão religiosa, ela começa como uma questão ambiental. Eu estava até lendo um artigo, parece que a UEFA já vem conversando, ok? A respeito também, para que os seus campeonatos, não é? Dentro do continente europeu, não tenham mais jogos marcados no dia de domingo.
shoppings que fecharão as suas. Já existe um projeto para que o domingo volte a ser de fato um feriado mundial. Aí sim tem um aspecto religioso, porque aí o protestante vai à sua igreja, o católico vai à sua catedral, os espíritas vão procurar o seu local onde se reúnem, os muçulmanos vão procurar a sua mesquita, judeus que não são ortodoxos, que são espiritualistas, também estão um pouco se lixando para isso. Existe uma parcela muito pequena de judeus ortodoxos guardadores do sábado, sabiam disso? Não é todo o povo judeu que é guardador do sábado, da lei de Deus do legado do Velho Testamento. Não. 75% hoje do povo judeu são judeus espiritualistas, que seguem outras filosofias, espiritualistas, e não ortodoxos, que são aqueles guardadores do sábado. Então, nós caminhamos para um mundo onde muito em breve leis nos obrigarão a nos curvarmos. Eu quero chamar a sua atenção, porque antes de nós olharmos Apocalipse capítulo 13, eu quero fazer uma conexão, não é? Porque o meu filho caçula, ele hoje tem 22 anos. 22, né, mãe? É isso mesmo? Samuel, 22. Eu falei 23 em agosto. E eu estava com um livro, há alguns anos, eu estava preparando um sermão sobre o capítulo 3. O primeiro sermão que eu preparei do capítulo 3 de Daniel. Eu havia observado algumas coisas, evidentemente, mas essa ilustração é a ilustração mais usada, não é? E essa ilustração estava no livro. E o Samuel devia ter uns 7, 8 anos. Ele estava do meu lado, eu nunca me esqueci disso. E ele disse para mim assim: pai, só tinha eles 3 da igreja? E isso me abriu a mente. Isso me levou a uma reflexão profunda. E eu quero fazer essa pergunta a você nessa noite. Olha para essa imagem. Você está vendo uma multidão curvada, não é isso? Sim ou não? Só os 3 rapazes que estão de pé, ok? E eu quero fazer a mesma pergunta a vocês. Só haviam esses 3 rapazes? Só esses 3 rapazes foram levados para a Babilônia? Sim ou não, igreja de Pedro? Quantos acham que só tinha esses 3 rapazes na Babilônia? Isso, Deus quer me dizer alguma coisa com essa história, irmã Deus quer. Deus quer me dizer alguma coisa nessa noite com essa história, meu Júlio. Deus está me informando que haviam cristãos aqui, haviam judeus, israelitas, adventistas, líderes, pastores, anciãos, diáconos também. A pessoa quer ficar de fora, né? Diáconos também, membros de igreja, líderes, curvados diante da estátua. Viu, Helena? A pergunta é a seguinte: haviam só os 3 rapazes lá no campo de Dura? Absolutamente que não. Sabe, amigos, me preocupa muito quando eu percebo que algumas pessoas estão esperando alguns momentos decisivos na história da humanidade para se posicionarem ao lado de Jesus e da igreja. Quando o domingo virar lei, eu vou tomar a minha decisão. Eu vou ser valente, eu vou ser corajoso, eu vou enfrentar tudo e a todos. Querido, se você hoje cede para a companheira, se você cede para o relacionamento que você tem, se você cede para a direção da escola, se você cede para as pressões do mundo que você vive, se você cede para a família, se você cede para os vizinhos, para a comunidade onde você vive, como você vai resistir a uma situação como essa, amigo? Tem alguém aqui que gosta de maromba, de malhar ferro, de ferro? Eu gosto.
Tem uma coisa: se você ainda não começou, mas gostaria de marombar, de trabalhar com ferro, com halteres, de fazer musculação, comece com pouco peso. Você vê esses homens levantando 180 quilos aí nas Olimpíadas, você acha que ele começou da noite para o dia? Que ele teve o desejo de pegar peso, saiu da cama naquela manhã e pegou 180 quilos e aquilo era igual um algodão? Você acha que foi assim, né? Não, aquilo são 25 anos trabalhando. Ele começou ali com 8 quilos, passou para 15, passou para 20, passou para 25, passou para 30, passou para 40, sim ou não? Foi criando o quê? Resistência. Assim é a nossa fé, querido. Nós temos que construir a fé hoje. Nós temos que ter uma fé hoje robusta, resistente. E fé é construída através das lutas, dos desafios. Louvado seja Deus pelas lutas e pelos desafios. Amém. Isso é a igreja adventista. Passar alguém na rua vai dizer: tem um monte de doido ali que está dando amém por causa de dificuldades. Esse pessoal é esquisito, já não trabalha sábado, vai todo mundo para a praia, eles vêm de terno, entra aqui para dentro de terno, e agora está dando amém por causa das dificuldades. Esse pessoal é meio esquisito, esse pessoal está com algum problema, esse pessoal é desequilibrado. Louvado seja Deus, queridos, pelas lutas. Sabe por que das lutas? Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o seu drama, o seu problema, a sua dificuldade, eu sei da minha. Mas essas lutas e desafios são oportunidades que Deus está nos concedendo, Alexandre, de exercitar a nossa fé e a nossa confiança nele. Porque Ele sabe que quando chegar esse momento, nós vamos precisar dela. Nós vamos precisar ter uma fé robusta para enfrentar o Estado, para enfrentar a união da igreja com o Estado, para enfrentar uma nova inquisição, leis perseguidoras, sanções econômicas, boicote econômico. Esses rapazes tinham uma relação com Deus. Esses rapazes, isso não foi um truque, não foi estalar de dedos. Olha, levantaram a estátua lá, viu, Fabiano? Nós brincamos até agora. Nós brincamos, nós até trocamos o domingo para ir para o Maracanã, para ver o Flamengo. Eu lamento, irmãos, mas isso acontece. E eu sei porque eu estou dizendo isso. Nós brincamos até agora. Nós brincamos de crente, de religiosos. Mas agora o negócio esquentou. Vamos agora exercitar a fé. Você não vai exercitar a fé, queridos. Você não vai. Você não estuda uma matéria da noite para o dia. Rafael, você fez concurso aí, vocês vêm de uma família, de uma história dos campeões dos concursos. Depois me dá esse negócio aí, me dá esse negócio escondido aí para mim, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Eu vou tentar para o estado e para o município depois, professor. O salário é desse tamanhozinho, mas lá, livro na mão e um cacetete na outra. O professor hoje é assim, né? Você entrou na escola estadual municipal, cacetete de um lado e o livro do outro. Isso é para ensinar, isso é para corrigir, para salvar o cara, salvar a molecada. Né, Fábio? Educação falida, né? O professor apanha, o professor é agredido, é ameaçado. Bom, esses rapazes tinham uma experiência com Deus, não era conversa, não era balela. E outra coisa que me chama a atenção, era para ter aqui 3 homens maduros. O que vocês acham? O que vocês acham? Hein, Guilherme? Era para ter 3 homens ali maduros, sábios, experientes. Vocês estão vendo que relacionamento com Deus nem sempre tem a ver com idade? Você pode ter idade, até experiência de vida, mas nenhuma com Deus. E nós podemos ter um rapaz aqui, bem jovem, eu vi ele menino, eu vi ele garoto, não sou tão velho assim, e nem você é tão novo, você também não. Você enche aí de vaidade, mais ou menos. Não, aí o cara se enche, né? Você fala, não, vi de garoto, aí ele não, eu também não era tão velho, nem você era tão garoto.
Mas era um rapazinho, era jovenzinho, ainda é jovem. Então, pode ter muito mais envolvimento e comprometimento com Deus do que um homem de cabelos brancos. Sim ou não? Tem alguma coisa a ver isso, Angelina? Idade? Quantos tolos, quantos homens de idade com cabelo branco, querido? Desculpe, eu estou vendo ali um amigo com cabelo bonito ali, grisalho. Não pinta não, deixa assim mesmo, é bonito. Eu estou curtindo, está nascendo os meus aqui. Nada contra quem pinta, né? Mas o cara fica parecendo um boneco às vezes, né? Pinta o cabelo. Não, às vezes é porque não fica muito. Tem pintura que parece. Fala ele. Não fica natural, né? Você está vendo o cara já com 70, com coisa, cabelo pretinho, sobrancelha, opa, tem alguma coisa aí meio esquisita, né? Vamos deixar ficar. Nós somos mais bonitos assim, charmosos assim, mas meu querido. É isso. Então, o cara pinta de cachu, né? Cabelo pintado de cachu, né? Viu que o negócio fica meio complicado, né? Fica meio complicado. Né? Fica meio esquisito. Amigos, Apocalipse capítulo 13 é o último texto desta noite. O Apocalipse é o último livro da Bíblia, né, do Novo Testamento, e foi escrito pelo profeta João, que conheceu Jesus com 15 anos. João tinha aproximadamente 14, 15 anos, era seguidor de João Batista, e certa feita João Batista, quando viu Jesus, eles eram primos, João Batista identificou Jesus, viu, mãe? E olhou para Jesus e disse assim: eis o Cordeiro de Deus, é Ele que tira os pecados do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Entenderam? Entenderam? E os seguidores de João Batista então passaram a fazer o quê? A seguir a Jesus. Alguns seguidores, imediatamente. João fazia parte desse grupo que foi seguir a Jesus. E João agora está exilado porque ele era um preso político. Ele foi enviado para uma ilha rochosa do Mar Egeu, a ilha de Patmos, porque lá era destinada a presos políticos, inimigos do Estado, que ensinavam coisas esquisitas ao povo, eram enviados para essa ilha. E é nessa ilha, com quase 100 anos de idade, que João então recebe o livro da revelação, que nós conhecemos como Atos Calipsos, que quer dizer desvendar o que está escondido. Eu sei que talvez você já escutou aí dizer que o Apocalipse é um livro enigmático, fechado, é melhor nem botar a mão, é melhor nem, não é assim? Mas Apocalipse quer dizer desvendar o que está o quê? Escondido, o que está oculto. Então existe uma conexão entre Daniel e Apocalipse, porque nós falamos na introdução no domingo passado que Deus trabalha com tecnologias. Deus trabalha com tecnologia. Qual a primeira? Audiovisual. O rei sonhou, Daniel teve visões e Deus falou, e os anjos falaram na sua visão. Audiovisual. Deus trabalha com HD, Deus trabalha com figuras, com ampliação, Deus trabalha com tecnologia tridimensional. Ele faz você olhar por 3 ângulos diferentes da mesma imagem, para que não haja dúvida do que é que está sendo tratado, do assunto que está sendo tratado. E eu quero ler um texto com vocês. Não vou perder tempo aqui com interpretações prolongadas, porque haverá uma outra oportunidade, mas eu quero ler esse texto porque eu tenho uma autora americana que nós entendemos que essa mulher, ao longo de 70 anos, teve uma vida de relacionamento com Deus. Na vida dessa mulher existe o registro de mais de 100 mil páginas escritas entre livros, artigos e cartas, 2.000 visões, e nós entendemos que ela é a profetisa. Ela é uma profetisa, ela se enquadra dentro dos quesitos e dentro dos critérios que a Bíblia estabelece para se testar um verdadeiro profeta, ok? Amém? Então,
essa autora americana, ela diz algo muito interessante quando ela se refere a esses assuntos aqui. Ela diz assim: a história é cíclica. Vamos prestar atenção aqui nesse termo. A história é cíclica. Sabe o que ela quis dizer com isso, Rafael? Que a história se repete. Ela está dizendo que o campo de cura, que esta cena aqui se repetirá em algum momento da história. Dá vontade de sair correndo, né? Mas aqui nós não temos alternativa, só temos dois caminhos aqui. Quais são os dois caminhos, Helena? Ou nos curvamos, ou ficamos de pé e pagamos a conta. O que você acha? Apocalipse capítulo 13 nos fala de dois poderes emergentes, porque nós vamos aprender que bestas ou animais são reinos, ou um sistema político religioso. Diz assim, a partir do verso 11, na visão do profeta de Pátimos, ele vê surgir um poder, ele vê surgir uma nação, ok? Um cenário mundial, e ele diz assim: vi subir da terra uma outra besta, uma outra nação, verso 11. E ele começa então a caracterizar esse animal. Esse animal a princípio tem dois chifres, semelhantes ao de um cordeiro, porém falava como um dragão, verso 12. Percebam que essa besta, ela surge da terra, ela não surge do mar, porque mar é símbolo de povos, de multidões. Então não é um reino que vai nascer num lugar habitado, não é um reino que vai surgir na Europa, por exemplo, porque a Europa já é conhecida inclusive como o velho continente. Esse reino deveria surgir, quem sabe, na América, sim, no novo mundo. As Américas são conhecidas como o novo mundo. Vocês se lembram quando nós estudávamos a expansão marítima, portugueses, espanhóis, as frotas que atravessaram o Atlântico, quando Colombo descobriu a América? Sim, essa nação poderosa, esse sistema político religioso, esse poder deveria então surgir numa terra deserta, numa terra distante das civilizações, e ela exerce o poder de uma outra nação poderosa, e faz que a terra e os que nela habitam adorem aquela primeira besta, aquela primeira nação, aquele outro poder cuja chaga mortal fora curada. Nós vamos entender isso com detalhes. E faz grandes sinais, que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Verso 14. Preste bem atenção agora. Aos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da primeira besta, dizendo aos que habitam na terra, preste bem atenção, que fizesse uma imagem para este poder, para este outro poder que recebera essa ferida da espada e continuava vivendo. Verso 15. E foi concedido então que desse espírito à imagem da besta, para que também a sua imagem falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Verso 16. Faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão ou nas suas. Verso 17, que eu quero encerrar o texto. Para que ninguém possa comprar o que, amigos? Vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Enxugando tudo isso que nós lemos aqui, nós não temos a pretensão de esgotar todo esse assunto, né? Seria muita pretensão em 12 domingos esgotar temas tão profundos e complexos. Mas a lição que nos fica aqui, queridos, é que nós caminhamos para uma grande crise. Eu não quero que você saia daqui nesta noite desesperado. Eu não quero que você saia daqui nesta noite correndo pela porta ali e nunca mais volte. Mas Deus quer a sua igreja com os pés no chão. Deus quer uma igreja madura. Deus quer uma igreja que caminhe sabendo para onde está indo. Amém, queridos? Se existe um povo que tem uma direção, se existe um povo que caminha com passos sólidos, com confiança, sabendo o que nos aguarda no futuro, somos nós.
Nós não estamos enganados, nós não fomos iludidos. Você, quando foi batizado, não te deram um pacote cheio de ilusões, de mentiras. Nós caminhamos para um momento dramático da história da humanidade. A Bíblia nos revela que haverá momentos em que haverá pressão, queridos. E se você cede às pressões hoje da vida, se você cede ao marido, à esposa, à família, sim, você vai ceder também quando existirem leis marciais, quando existirem leis federais, em que hoje nós não podemos comprar quando não tem dinheiro, mas nós caminhamos para um momento onde mesmo com dinheiro você não vai poder comprar. Vamos aqui lembrar de algumas coisas. Me permitam aqui uma santa especulação, me permitam. Dentro do contexto, né? Vocês já perceberam, Guilherme, os mais jovens aí que sacam, né? Que estão mais antenados com a tecnologia digital, essa coisa, que eles estão criando meios para diminuir a fraude, né? Esse é o argumento. Então você é identificado pela íris. Já não existe esse sistema? Não tem lugares, existem bancos americanos que você é identificado pelos olhos. Vocês sabiam disso? Você é decodificado pelos olhos. Aqui mesmo está acontecendo o que nós chamamos de biometria, e isso já é algo rústico. A biometria já é algo rústico. Eu inclusive já vi, tem uns 2 ou 3 anos qual o nome do título? Tem que ter, agora é biometria, não é isso? É isso aí? Sim. Mas isso já é rústico, isso é um conjunto de dados, não é? Eu estava lendo outro dia que existem satélites na CIA e que foram criados pela NASA, que identificam o indivíduo por ondas de calor. Você vê aquela luzinha se locomovendo, é alguém, é uma pessoa, um satélite que está a quilômetros de distância. Vocês estão entendendo? Que nós estamos caminhando para um controle mundial, queridos, para tecnologias que vão nos controlar, que vão saber onde você está, que vai saber o que você está fazendo. Olha, existe um aplicativo no Google que pode ver você na varanda. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Não é possível. Quantos sabiam disso, querido? Vocês sabiam que tem um aplicativo que mostra o seu bairro, mostra a sua casa, e se você estiver dando comida para o cachorro, vai aparecer você lá, querido, dando comida para o cachorro. Eu vou ver você, sem que você saiba. Existe um aplicativo, porque o satélite vai ampliar isso. Vocês sabia disso, Helena? Isso não é ficção não, queridos. Existe um aplicativo no Google que mostra o bairro. Minha mãe outro dia falou assim: olha, vamos ver lá a casa da família, lá em Vassouras. E aí o Samuel entrou no aplicativo e apareceu a casa, o bairro, a rua, lá em Vassouras. É satélite, é tecnologia, amigos. Vocês estão dormindo aí, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos em 2021, nós estamos na primavera de 2021, nós estamos, qual dia mesmo hoje, Beto? Eu esqueci, 20 alguma coisa de agosto, é isso mesmo? É o quê? 27 de agosto. É tanta coisa na cabeça também. Outubro e agosto. Amigos, vamos acordar, vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo. Se não estiver, eu e você estaremos perdidos, eu e você estaremos curvados diante da estátua, diante do modelo satânico, demoníaco, que a grande Babilônia, onde eu e você moramos, está nos forçando a nos curvar. Um mundo sem valores, um mundo sem princípios, onde pai mata os seus filhos, os filhos matam seus pais. Me mostra na Bíblia mais de 2 histórias de pai matando filho, filho matando pai. Liga a televisão, todo dia você vê filho matando pai matando filho, marido matando a sua esposa, feminicídio, mulher que mata o seu marido, gente que mata a família toda e depois comete suicídio.
É um mundo da loucura, onde sem valores, sem Deus, sem a sua lei, sem o Espírito Santo, queridos, e o diabo está tomando conta. Sabe por quê? Porque não existem 3 caminhos, não existem 3 opções. Você não pode dizer: não, eu não quero nada com Deus, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero nada com Bíblia, eu vou seguir a minha vida, eu não faço mal a ninguém. Mentira! Você já está sendo usado, porque Ele trabalha de maneira personalizada comigo e com você. Se você não crê em nada, se você é ateu, se você é incrédulo, o diabo vai trabalhar todos os dias da sua vida para que você continue mais incrédulo e mais ateu. Ele não precisa que você acredite em alguma coisa para destruir sua vida. Ele trabalha de maneira personalizada comigo e com você. Tem o endereço da sua casa, tem o CEP da sua casa, conhece os seus desejos proibidos, seus pensamentos proibidos, seus hábitos, coisas que você ainda continua fazendo. E é por isso que Ele tem alcançado sucesso na minha vida e na sua vida. Ele trabalha em cima disso. Que Deus nos ajude nessa noite. Que você continue escolhendo a Deus. Que você continue colocando a Deus em primeiro lugar, direito. Que você continue colocando o Evangelho em primeiro lugar, queridos. Nunca pense em tentar salvar você e sua família longe de Deus, porque você fracassará. Você está lidando com um inimigo poderoso. Você não está lidando com um demônio com um pé de cabrito, com um cavanhaque pintado de vermelho. Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Por você que precisa de força. Por você que precisa tomar decisões, fazer escolhas, romper com coisas. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu sei o que acontece na minha. Eu também preciso tomar decisões e fazer escolhas. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que quer orar, que quer ficar de pé, que quer buscar forças em Deus, que quer dizer: Senhor, eu preciso vencer. Quando isso acontecer, eu estou cedendo hoje, eu estou cedendo para a esposa, eu estou cedendo para o namorado, eu estou cedendo para o patrão, eu faço o que as pessoas querem. Eu quero ser fiel, eu quero ser leal, eu quero tomar uma decisão, eu quero ser como esses 3 rapazes. Eu não quero estar curvado. Ali tem pastor curvado, ali tem sacerdote curvado, ali tem diácono curvado, ali tem ancião curvado, tem gente com 50 anos de igreja que está curvada. Eu quero ser como esses rapazes que se mantiveram de pé, não importando as consequências. Eu preciso de reconstruir uma relação de qualidade contigo, querido Pai. Nós queremos te agradecer nessa noite, porque essas histórias contadas há tanto tempo, acontecidas há tanto tempo, são tão reais, são tão atualizadas, e nesta noite elas nos ajudaram a esclarecer, a nos mostrar o tempo em que estamos vivendo, a nos mostrar as decisões que precisamos tomar, coisas que precisamos repensar, conceitos que precisamos jogar na lata do lixo, preconcebidos, ideias, opiniões que não nos levarão a nada. Queremos nos colocar em tuas mãos, porque existem decisões e escolhas que precisamos tomar e que precisamos fazer. Nos ajude, ó Deus, porque a tua palavra nos diz que se aproxima uma crise como nunca antes na história do mundo, que a história há de se repetir e que nós seremos privados de muitas coisas. Hoje ainda existe o amparo das leis legais, existem leis que nos protegem, mas nós caminhamos para um momento onde só o Senhor será o recurso, só restará o Senhor.
Então nós precisamos colocar-te em primeiro lugar, ó Pai, em nossas vidas. Isso não pode ser brincadeira, isso não pode ser da boca para fora. Ajuda-nos, nós que aqui chegamos nesta noite. O Senhor já sabia que nós estaríamos aqui nesta noite. Que essa mensagem possa lançar raízes profundas nos nossos corações, porque nós queremos ser vitoriosos para a Tua honra e para a Tua glória. Nós queremos ir para o céu. Nós estamos vivendo os últimos momentos da história da humanidade. O mundo está desabando diante dos nossos olhos, e nós queremos ir para o céu. Nós queremos ser salvos deste mundo condenado. Leva-nos agora em segurança, na companhia dos Teus poderosos anjos. Conceda-nos uma semana abençoada. Perdoa os nossos pecados e salva-nos para o Teu reino. É o que te rogamos e te suplicamos encarecidamente em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nos despedir cantando o hino de número 431, Glória haverá no final. Dá-nos uma semana de paz, é o que te rogamos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu continua nesse tempo. Tava dando